é o entrevistado da semana do portal Brasil61.com. Você acompanha agora um bate-papo exclusivo com o presidente do Sebrae, Carlos Melles. Presidente, como é que o senhor avalia o papel das pequenas e médias empresas na economia brasileira, especialmente agora durante a pandemia? Pois é. A micro e pequena empresa não é só no Brasil, ela no mundo inteiro, ela é a teia que sustenta qualquer país. Ela vai da padaria, da mercearia, da loja de roupa, ela vai em todos os segmentos da sociedade. Então, no Brasil, também 99% de que há de micro e pequenas empresas estão nesse setor. Obviamente, o Brasil vem aperfeiçoando esse ambiente de melhoria da convivência com a micro e pequena empresa. Representamos hoje 7 milhões de micro e pequenas empresas e 11 milhões de MEIs. Nesse setor, também se fatura aproximadamente 30% da riqueza do Brasil. Muito bem. E emprega 55% dos brasileiros com carteira assinada. Então, você imagina, se um setor desse é tão importante, quando vem uma pandemia, o que isso também não causa? Aí a pandemia nocauteou o setor. Nós pegamos a partir de abril, março, né? Já março fizemos a primeira pesquisa para ver como é que o setor estava reagindo ao fechamento do país. Nesse aspecto, a primeira pesquisa foi muito preocupante. 89% diminuíram a venda, 35% suspenderam as atividades, ninguém sabia muito o que fazia, faturamento caindo. Aí as coisas foram se moldando. Qual é que foi o melhor ativo que nós tivemos? Foi a capacidade que nós tivemos de nos adaptarmos ao digital. Esse talvez tenha sido uma das mais importantes mudanças que houve para nós, para todas as pequenas empresas no Brasil. O outro, já aliado ao digital, foi nós fazemos parcerias com grandes marketplaces, com grandes plataformas. O outro diferencial foi a gente fazer uma campanha maciça de compre do pequeno, compre no seu bairro, compre de quem está próximo de você. E o Brasil teve uma felicidade, Aline, que nós não tivemos nenhuma crise de abastecimento. Qualidade e quantidade continuou com bons preços, isso deu tranquilidade e paz. Veio aí um adicional muito positivo, que foi a ajuda de custo que o governo deu a quase 60 milhões de brasileiros de R$600. Isso também foi muito positivo e ajudou muito, inclusive na sobrevivência e na capilaridade da pequena empresa. Depois veio o Pronamp, que é um crédito que melhorou muito, é um figurino de crédito muito adequado à crise e à pequena empresa. O Sebrae veio, então, trazendo isso tudo junto com ele, para e passo com microempresários, seja no setor de moda, seja no setor de bares e restaurantes, seja no setor de turismo, que sofreu muito, como bares e restaurantes. Os deliveries saíram melhor em função desse ambiente que nós estamos falando. Enfim, a micro e pequena empresa, ela agora, depois de 6 meses, nós, em junho, percebemos que tinha parado de piorar. Em julho, começou a retomar. E hoje nós estamos entrando já num equilíbrio. Um equilíbrio de que 83% das atividades estão vigorando, estão ativas, já é um número muito positivo. As vendas já retomaram mais de 50%. O desemprego foi bem menor na micro e pequena empresa do que se esperava. Por outro lado, a crise trouxe mais pessoas para serem micro e pequenos empresários e serem MEIs. A crise também empurrou as pessoas desempregadas para se tornarem mais empreendedores. É uma questão mais de
necessidade e do que de vontade, às vezes. Mas pode também isso dar um bom resultado para o país. Agora, com o comércio retomando, né, com a economia retomando, qual que é a expectativa do senhor para os próximos meses em relação aos pequenos negócios? Pelas pesquisas do Sebrae, nos levam a ser otimistas. Otimistas porque quando você começa a retomar contratação, quando você também vai buscar mais crédito, que é o que está acontecendo. Quem vai buscar crédito também tem uma expectativa de crescimento. A diminuição das dívidas também é uma constante, o estoque de dívida diminuindo. Nesse aspecto, o chacoalhão que a crise deu, ele trouxe algumas reflexões que vão melhorar muito para o micro e pequeno empresário. Quais são as reflexões que ele nos traz? Primeiro, ser mais solidário, trazer mais atenção e zelo com o cliente. Os protocolos de retomada estão muito levando para esse ambiente. Olha, fidelize o seu cliente, zele do seu cliente, trate bem sempre o seu cliente. Esse é um ativo formidável. Tenha cuidado com seus funcionários, com a vida, com a limpeza e higienização dos seus produtos, cuidando dos clientes para você ter uma fidelização que te dê agora uma resposta positiva na saída da pandemia. E há setores que também estão se reinventando. Aquele assunto que crise é oportunidade, sobretudo nessa área de inovação, o Sebrae está estimulando muito. O Sebrae é uma instituição inovadora, seja em fintechs, em startups, seja em inovação na ciência, na tecnologia. Nós estamos abrindo horizontes e dizendo o seguinte: seja um alfabetizado digital, não seja analfabeto digital. Você sendo digital, você começa a entrar num time que você pode estar em qualquer tipo de concorrência. Por isso, a gente vê com otimismo essa retomada, a alegria das pessoas, do convívio também. O digital não vai substituir tudo, ele vai fazer um mix nesse processo, mas o cliente passa agora a ter mais opções pelo digital, poder escolher melhor e, consequentemente, poder conviver melhor, e a micro e pequena empresa pode também fidelizá-lo mais. Qual que é a avaliação que o Sebrae faz sobre as linhas de crédito hoje disponíveis para os empresários? Quando começou a pandemia, nós fizemos um levantamento das linhas de crédito que existiam no mês de março para a micro e pequena empresa. Elas se somavam mais ou menos 27 linhas de crédito. Hoje, nós temos 180 linhas de crédito para a micro e pequena empresa. Começando do Banco da Amazônia, do Banco do Nordeste, até as agências de desenvolvimento e de fomento do Rio Grande do Sul. Aumentaram, sim, as linhas, aumentaram, sim, os produtos, mas não tem dado resultado efetivo na acessibilidade ao crédito. O acesso ao crédito continua muito aquém do necessário. Para te dar um parâmetro do como está aquém do necessário, esse setor que fatura aí perto de 30%, a micro e pequena empresa do Brasil, que fatura 7 trilhões, nós faturamos aí 2 e poucos trilhões de reais. A micro e pequena empresa precisaria de 30% disso aí de capital de giro, fora investimento. Imagine você, se 30% de 2 trilhões seriam 600 bilhões. Nós falamos que a gente tinha que disponibilizar aproximadamente 200, 250 bilhões para ver como é que o ambiente ficaria. No entanto, nós disponibilizamos do Pronamp, que é o do Sebrae, perto de, somando tudo, uns 3 bilhões de reais. O Pronamp, eu falei do FAMP, que é do Sebrae, para não te confundir. Mas o Pronamp, que é o programa mais robusto, que o senador Jorginho Melo foi autor do projeto no Senado, aprovado pela Câmara, e aí tem que se dizer bem do Congresso,
Congresso fez um papel muito interessante nesse sentido. E aí, esse sim, esse tem um figurino bom, prazo de carência, prazo para pagar bom, juros bons, mas só é para quem está adimplente com a Receita Federal, quem está em dia com a Receita Federal. A Receita Federal, em cima do seu faturamento, te dá um voucher de 30% do seu faturamento para você ir no banco e buscar o recurso. Só que os 30 bilhões que já saíram, foi assim, foi um pó. De tão bom que ele sumiu. Agora vai sair mais 10 bilhões. Mas a gente está mostrando ao governo que, melhor do que você ainda tem que se fazer plano de subsistência, esse plano verde-amarelo aí é importantíssimo. Mas, no caso da micro e pequena empresa, é fazer desse programa, o PRONAMP, um programa efetivo, com linhas de crédito, que venha, inclusive, robustas também em 2021, porque aí não é subsidiado, aí não é uma coisa para você dar com programa social, não, é programa desenvolvimentista. E nós estamos muito provocando o governo, mostrando ao governo o quanto isso é importante para o Brasil. E eu vou te adicionar um dado, já que você quer usar coisas para frente, que esse dado é o seguinte: nós estamos hoje com 63 milhões de brasileiros negativados. Olha, essa é uma das piores notícias que a gente pode ter. Estar negativado é você estar cerceado a qualquer atividade. Você não abre uma empresa, quer dizer, você não tem acesso ao crédito. E essa é uma das coisas que o Sebrae está levando em consideração para o governo levar também em conta, que nós precisamos ter um programa, eu acho até que deve ser de anistia, anistiar esses negativados para que eles possam retomar. E o exemplo que o mundo inteiro dá para aqueles que investiram e não tiveram sucesso, os empreendedores que investiram e não tiveram sucesso, eles não perdem o sonho, o espírito empreendedor, mas eles ficam limitados depois a voltarem. Aí, se você me permite, está muito mais na nossa origem, né? Que é de superação de comércio, vai e vem, sofre, mas mantém a vela acesa. E esse aspecto é um dos aspectos mais importantes que o Brasil pode dar hoje ao seu cidadão, é uma alforria, uma anistia para aqueles que erraram ou não tiveram sucesso, que a pandemia ajudou a quebrar, e etc., etc., que dê a eles uma chance de retomada. E o senhor acha que isso é possível? Essa anistia dessas dívidas, o senhor acredita que pode acontecer? Olha, nós estamos trabalhando muito, muito por partes, fatiadas. A primeiro, nós estamos fazendo um mutirão para mostrar ao governo que ele pode dar uma moratória agora aos pagamentos dos tributos da micro e pequena empresa para serem recebíveis em 2021. Não são tão altos, mas para quem está saindo de uma pandemia, teve 5 meses de relaxamento do recolhimento do tributo, e agora começa a pagar. As vendas ainda não se normalizaram. Você tem um déficit de capital de giro. Então, esse mutirão que nós estamos fazendo, de fazer com que haja uma postergação desse pagamento, uma moratória de pagamento, nós estamos muito animados com ele. O outro aspecto é que nós estamos também animados de fazer um refis para a micro e pequena empresa. Os refis no Brasil sempre foram para a Receita arrecadar mais. Nós estamos propondo um refis agora mais cidadão, mais humano, um refis que possa ajudar as micro e pequenas empresas a retomarem. É mais importante do que arrecadar, que também é. E aí eu complemento para você com uma informação que é muito grata para nós. Eu trabalhei 26 anos no Congresso com a Lei Geral, com a empresa simples, com o MEI, com a empresa simples de crédito. E lá atrás,
quando nós fizemos o regime simples de tributação, ele era tido como uma renúncia fiscal. Hoje, o simples arrecada mais do que o crédito presumido, proporcionalmente, e do que o lucro presumido, desculpe, e do que o lucro real. Ou seja, a base alargou, a arrecadação, os tributos são mais baixos, mas a elevação da arrecadação foi formidável. E, nesse sentido, nós estamos mostrando que quanto mais incluir, quanto mais pessoas, e sobretudo na crise, que agora também a gente está vendo que uma tendência que vai acentuar. Você vai ter mais trabalho e menos emprego. Repito, mais trabalho e menos emprego. Essa é a tendência já do mundo e vai ser no Brasil. Por isso, o microempreendedor individual tem tido tanto sucesso. Você garante a previdência pelo microempreendedor, blinda a previdência, você põe a pessoa no SUS, que é muito importante enquanto conforto e segurança de saúde. A mulher tem o auxílio natalidade, entra, se enquadra perfeitamente, papel da preservação da mãe, que a gente tem que fazer, mas é o trabalho do futuro. Esse você vai poder amanhã trabalhar até por hora trabalhada, nem dia mais trabalhado. E você pode tirar sua nota fiscal aonde você quiser, como você quiser. Outros aspectos que eu queria deixar completando para você é que, nesse aspecto do crédito, além do PIX, que começou hoje, que já é uma facilidade transacional muito grande, nós estamos muito atentos às maquininhas. Já está saindo, o Congresso aprovou 20 milhões para as maquininhas. Esse assunto da maquininha ele é muito interessante, porque você pode pactuar um desconto já na emissão da nota fiscal. Isso dá uma certa segurança àquele que está emprestando, porque as garantias da micro e pequena empresa acabam sendo o seu faturamento. Ou dá um carro de garantia, ou dá a sua casa, mas ele é pobre em garantias. E o seu faturamento, o seu trabalho é uma boa garantia e transparente. Nós estamos aliando muitas fintechs, que as startups financeiras. O conglomerado financeiro no Brasil é muito forte e ele não dá acessibilidade à micro e pequena empresa. E, ao não dar, a escassez de crédito que, para o pequeno, se torna muito maior. A falta de acesso é maior do que a escassez. E as faltas de garantias não dão um apetite aos bancos de emprestar aos pequenos. Portanto, é um complexo de situação que, se o Brasil quiser fazer a retomada, e o caminho é pela micro e pequena empresa. Ontem nós comemoramos o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. O Brasil inteiro se assusta quando você fala, olha, 99% das empresas, olha, 55% dos empregos, olha, 30% do faturamento. Ou seja, as pessoas, mas será? É exatamente isso. É uma colmeia que você não percebe, mas faz um bem ao país, como faz a todos os países do mundo, onde tem micro e pequenas empresas robustas e ativas. O senhor chegou a comentar sobre a questão do legislativo, né? O senhor passou um tempo no legislativo. Como é que o senhor avalia essa parceria do SEBRAE com ministérios e com a frente parlamentar mista da micro e pequena empresa? Então, o SEBRAE hoje tem perto de 1 bilhão das suas receitas devolvidas ao governo federal. E aí eu explico por quê. Por exemplo, com o Ministério da Economia, no Brasil Mais, no Startup, nos programas com o SERPRO de certificação de transação da micro e pequena empresa, nós temos aí mais de 500 milhões em convênios com eles. No Ministério da Ciência e Tecnologia, também da mesma forma. No Ministério da Agricultura, nós temos aí, para início de conversa, 90 milhões no Agro-Nordeste, onde o Brasil faz um trabalho muito forte e também um trabalho na regionalização, nas identificações geográficas. No Ministério da Cidadania também, iniciando um trabalho com os CRAS,
No Ministério do Turismo, Investe Turismo, esse ano e o ano passado, quase 300 milhões. Ou seja, o SEBRAE tem feito muito papel de governo, muito papel de ser um agente de desenvolvimento do governo. Por isso que é tão importante, a gente fala assim, o SEBRAE que o Brasil precisa, voltando para isso. Os programas que o Brasil tem interesse em desenvolver, o SEBRAE tem sido as pernas e os braços para que esses programas sejam desenvolvidos pelo SEBRAE. E isso tem dado muito certo em todo segmento da sociedade e especialmente nessa parceria com os ministérios, que dá muita pujança e muita segurança. Por exemplo, esse programa que o presidente Bolsonaro lançou em dezembro do Brasil Mais, nós vamos treinar esse ano 200, 250 mil funcionários, mil pessoas, no sentido de aumentar a produtividade. Nós queremos aumentar a produtividade da micro e pequena empresa. Se aumentarmos a produtividade da micro e pequena empresa através do conhecimento, da educação empreendedora, da educação financeira, a gente pode sair dos 27%, 30% da riqueza brasileira hoje para 40%. Os 40% da riqueza brasileira, se a gente faturar esse equivalente, nós provavelmente vamos fazer o Brasil crescer em torno de 3% até 4% ao ano, em cima do crescimento da produtividade da micro e pequena empresa. E o senhor considera que houve avanço das políticas públicas voltadas para as pequenas empresas, para os pequenos negócios? Acredito, mais do que acredito, viu? Mais do que acredito, porque, na verdade, Lalira, nós em 95, 6, nós tínhamos só o Simples, que era a união dos impostos federais. Depois nós fizemos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, aproveitando o regime tributário especial que foi dado à micro e pequena empresa. E nessa Lei Geral, que é uma das leis mais bem elaboradas, talvez, do mundo, em termos de micro e pequena empresa, ela é muito complementar. Ela faz as micro e pequenas empresas, quem corta a roupa, quem faz a roupa, quem prega o botão, quem embala, quem distribui. E isso é uma cadeia que você não tem nenhum imposto. Você tem um imposto, você paga só no final. Ou seja, há um cooperativismo intrínseco. Você tem uma lei, na nossa lei hoje, as compras governamentais. Nós fizemos uma reserva de mercado para micro e pequena empresa, que até 10% o município pode dar a preferência de 10% mais alto no preço, pode e deve dar a preferência para as compras da micro e pequena empresa no município, compra no estado e compra federal, são as compras governamentais. Isso dá uma reserva de mercado formidável, começando pela merenda escolar, que o pequeno produtor rural, a pequena empresa rural já pode fazer isso muito bem. Tudo com nota fiscal, tudo bonitinho, bem feito. Depois, a Lei Geral veio sendo atualizada. A cada dia, aí depois nós fizemos da Lei Geral, nós fomos incluindo categorias. Por exemplo, os contadores não estavam incluídos. Os advogados não estavam incluídos. Nós fomos incluindo profissões liberais que foram dando robustez também ao microempreendedor nessa hora da micro e pequena empresa. Depois nós viemos com o microempreendedor individual, que fez 10 anos agora. Esse, então, foi um sucesso, onde nós estamos falando aí que já estamos com 11 milhões de brasileiros como microempreendedores individuais. Então, o avanço no ambiente de negócio para a micro e pequena empresa ficou muito bom. Temos alguns problemas, sim. Ainda temos o problema dos ICMS nos estados, que tiram muita competitividade da micro e pequena empresa. Precisamos acertar um pouco melhor o assunto ISS, que deu aos municípios uma segurança muito grande de arrecadação, muito importante. Os municípios hoje estão vendo que é mais fácil do que ir atrás de uma empresa que venha gerar 100, 150, 200 empregos, você gerar 200 empregos pelo meio no município,
é mais vantajoso para o município, porque dá um monte de isenção para uma empresa vir para dar 100, 150 empregos. Essas coisas todas estão se tornando mais claras e o ambiente de negócio tem sido cada dia mais visto e reconhecido como necessário para fazer a pequena empresa, vamos dizer assim, não é disparar, mas continuar o seu crescimento. Por fim, tem uma situação da micro e pequena empresa brasileira, que eu também vou deixar consignado, já que você falou que quer fazer um apanhado geral, nós vamos falar na questão da internacionalização das exportações. Esse nós estamos pichotes, pequenos. Nós precisamos muito avançar na área da internacionalização da micro e pequena empresa. Mas esse é um problema do Brasil. O Brasil tem muito poucas empresas internacionais e nós queremos também que a micro e pequena empresa brasileira seja internacionalizada. Agora, com a proximidade das eleições, né, municipais e também com o lançamento do guia, qual que é o papel do prefeito e do vereador agora na retomada da economia, perdão, e na proteção dos pequenos empresários, micro e pequenos empresários? Então, o Sebrae tem alguns programas que são muito interessantes. O prefeito empreendedor. O que significa você ser um prefeito empreendedor? Isso é uma coisa meio mágica e agora nas eleições nós estamos ousando um pouquinho em não procurar o prefeito depois de eleito, é procurar os candidatos a prefeitos para discutirem na campanha o empreendedorismo. Provocar a micro e pequena empresa no município, provocar o cidadão para que ele perceba que a sua escolha é importante, que ele procure perceber o candidato que esteja mais comprometido com o desenvolvimento do município, com a geração de emprego, de renda, com o crescimento e com a prosperidade. Nesse sentido, nós lançamos o Guia do Candidato Empreendedor, os passos que ele deve seguir, e estamos provocando, então, através de debates, a sociedade, que um convênio com a Confederação Nacional de Municípios, com as associações estaduais de municípios, com governadores. O Sebrae tem uma capilaridade muito grande. E ele tem a sala do empreendedor no interior. Essa sala do empreendedor, ela quase sempre é oferecido espaço pelo prefeito. Então, a figura do prefeito no desenvolvimento municipal, ela é muito forte. A liderança do prefeito é muito forte. A liderança dos vereadores também complementa. E o Sebrae está provocando, no bom sentido, dizer, olha, discutam antes quem é um candidato empreendedor que vai ter compromisso com a geração de emprego, com a prosperidade do município. Esse é um papel que o Sebrae está fazendo muito bonito, e já faz ao longo dos anos, só que agora aprimorado e antecipando a pré-campanha. Outra é mostrar o que é uma cidade empreendedora, as características que podem ter uma cidade empreendedora e o quanto você pode ser um agente de desenvolvimento e mudando a sua cara da sua cidade. Então, o programa Cidade Empreendedora também é muito valioso. Depois a gente vem num programa que fala assim, vou te ensinar a fazer compras governamentais, fazer pool de compras, consórcios de compras. Isso tem diminuído entre 10% e 20% de custo com facilidade. É uma atuação também muito interessante. Depois nós vemos no desenvolvimento territorial. Você pegar a região, escolher os líderes regionais em todos os segmentos e a gente implanta um programa de desenvolvimento territorial que chama-se LEADER e desenvolve consórcios através deles. Isso também é uma coisa que pode promover um bom desenvolvimento para o município. Esse é um papel que, na prática, o Sebrae tem exercido isso com muitos prefeitos e os prefeitos que seguiram isso, eles têm dado um resultado muito promissor. Esses dias eu vi um exemplo de um prefeito que foi 3 vezes no Rio, prefeito empreendedor, e 2 vezes nacionalmente. Aí ele disse o seguinte, olha, a minha secretária de Educação
tornou-se uma secretária de Educação empreendedora. Mas como? Não, ela passou a fazer compras para merenda e vendo as compras da micro e pequena empresa e dando uma competitividade muito diferente. Então, de onde você não espera, às vezes, de um secretário de Educação, de um secretário de Saúde, de um secretário de Desenvolvimento, quando o prefeito o escolhe com essa visão desenvolvimentista, pode fazer uma boa diferença na prosperidade do município. E o senhor acredita que o Brasil deve investir em educação empreendedora? Qual que seria o impacto que isso poderia causar a médio e longo prazo? Então, olha, aí, nesse aspecto, Jalila, nós temos uma universidade corporativa. A gente está querendo sair da universidade corporativa para uma universidade aberta e empreendedora, uma universidade cidadã. A evolução da demanda de cursos que houve agora na pandemia é uma coisa assustadora. Só que tem uma vantagem aí muito interessante. O conteúdo que o Sebrae tem nessas áreas todas de empreendedorismo é uma coisa formidável, é uma biblioteca formidável. Esses conteúdos, esses dias a presidenta da Magazine Luiza dizia o seguinte: eu sou empresário que eu sou porque eu segui o Sebrae. Tudo que eu procurava, eu ia lá no Sebrae e tinha. Nem o Sebrae sabe o tanto de coisas que ele tem. E é uma verdade. E a nossa universidade agora, nesse período da pandemia, teve um aumento de quase 1.300% de demandas de cursos. Cursos de gestão, de aperfeiçoamento de gestão, mas o campeão foi cursos de financeiros, que a pessoa tinha que olhar um pouquinho melhor o seu equilíbrio, o seu quadro financeiro. Então, a educação empreendedora, nós temos um bom convênio com o Ministério da Educação, você me deu a oportunidade de lembrar disso também, onde a gente está colocando, sobretudo no ensino fundamental, com eles, e no ensino médio, a educação empreendedora. Estamos também olhando parcerias com o Instituto Ayrton Senna, com os melhores ambientes de educação, onde a gente possa traduzir para o aluno que 2 e 2 são 4. Ele aprende essa matemática, mas o quanto isso pode ser útil para ele na sua vida como empreendedor. O seu conhecimento, como pode ser despertado através do conhecimento, pode despertá-lo para ser um empreendedor de sucesso. E a educação empreendedora traz muito esse foco. E só para a gente finalizar, presidente, como é que o senhor avalia a participação dos SEBRAES estaduais no fortalecimento desses pequenos negócios? Olha, os SEBRAES estaduais, nós temos 27 SEBRAES. O maior desafio que a gente está tendo é fazer o SEBRAE em rede e o nacional ser o povo com os tentáculos que faz com que essa rede funcione bem, porque são todos muito bons. Os gestores nacionais do SEBRAE são muito competentes, são experientes, e o que a gente está tentando fazer é que os programas nacionais tenham praticamente total aderência com os programas estaduais, e os estaduais que tiverem programas ou projetos que não sejam nacional, que a gente respeite, mas buscando a integração, até porque os recursos que o SEBRAE recebe, nós já passamos 65% direto para os estados desse recurso. E eles já têm uma autonomia formidável. Mas cada vez mais, nós estamos com a Fundação Dom Cabral, nós estamos com a Manaquei, com a Fundação Getúlio Vargas, nós estamos buscando essas parcerias competentes para que a gente possa, juntos, trabalharmos nessa reinvenção do SEBRAE que o Brasil precisa. Cada estado, a gente tem um bom diagnóstico, cada região tem a sua peculiaridade. Por exemplo, esse programa que nós fizemos para 9 estados
do Nordeste, ele não é um programa para o Brasil. O Nordeste tem características e necessidades diferenciadas. Mas, portanto, hoje, por exemplo, nós tivemos uma discussão ampla e positiva sobre a parte de internacionalização, onde Santa Catarina é pioneira, o Rio está começando, nós estamos buscando os estados, Pernambuco tem uma parte muito positiva nesse sentido, nós estamos identificando os estados que têm um apetite maior e que têm um avanço tecnológico maior e melhor, botá-los na vanguarda e os outros também seguirem. Mas eu diria que a convivência é muito boa, porque são inteligentes, são competentes, sérios, e eu ia dizer que é uma confusão, mas é um bom desafio você ter 3 diretores em cada estado, com o nível de competência que tem, com o nível de autonomia que tem, e fazer isso tudo dar uma resultante muito positiva. Mas eu diria para você, sem medo de errar, o usuário do Sebrae no Brasil inteiro é muito reconhecido ao Sebrae. O corpo técnico é muito bom. O Sebrae tem 7.000 colaboradores e 7.000 consultores. Olha, esse time é de primeira qualidade. E eles têm competência de resolutividade. Eles têm competência de aplicar o método do empreendedor para funcionar. E agora que a gente está perto de fazer 50 anos, nós estamos recolhendo exemplos do passado, trazendo para o presente, e é uma riqueza você ver as pessoas dizerem, olha, se não fosse o Sebrae, eu não seria o que sou. E quem experimentou o Sebrae, gostou e não deixa o Sebrae mais. Portanto, é um presente ter uma empresa dessa nesse momento para o Brasil, fazendo 50 anos, madura e projetando os seus próximos 50 anos.